O período clássico. O nome clássico está diretamente ligado aos ideais da antiga Grécia, que se tornaram também ideais clássicos. A objetividade, controle emocional, a clareza formal e o respeito pelos princípios estruturais no discurso musical. Em relação ao estilo da arte desse período, o que marcou foi a delicadeza, a ornamentação, as linhas curvas, o preciosismo, o refinamento e a galantearia. O classicismo faz parte e situa-se como a primeira fase da arte moderna, que vai do século XVII ao século XVIII. Nesse período é alcançada a música pura através de um grande desenvolvimento equilibrado da música. O classicismo nasceu a partir de um grande movimento de ideias vindas do período da Renascença, que teve como princípio a exaltação da beleza antiga. Esse período foi, na verdade, a grande realização dos últimos compositores do Barroco. A partir do classicismo, os compositores começaram a se preocupar com a sonoridade dos instrumentos, com o timbre dos instrumentos e com suas respectivas características técnicas ao compor uma frase para tal instrumento. Com isso, o colorido instrumental começou a aparecer. A base instrumental moderna, ou a orquestração, surge no período clássico, e com isso surge a preocupação com as intensidades denominada dinâmica. Em relação à orquestra, foi no período clássico que foi desenvolvido um modelo de agrupamento instrumental. Esse agrupamento ficou dividido em cordas, sopros de madeira, sopros de metal e percussão. As cordas foram divididas em primeiros violinos, segundos violinos, violas, violoncelos e contrabaixos. Os contrabaixos tocavam a mesma coisa que os violoncelos. Já os sopros de madeira foram divididos em uma ou duas flautas, 2 oboés, 2 clarinetas e 2 fagotes. Os sopros de metal eram até então 2 trompas e 2 trompetes. Os trombones e as tubas foram inseridas no século XIX. A percussão ficou representada pelos tímpanos, que eram apenas 2. Com grande destaque, a música instrumental passa por um desenvolvimento após passar, no período de transição, por Palestrina, por Bach e finalizar com Ludwig van Beethoven, na qual suas obras puderam representar sua expressão máxima. Beethoven foi um dos compositores que mais marcaram o período clássico por suas sinfonias, suas músicas pianísticas e a câmara, as óperas, as missas, os oratórios. Beethoven foi também quem fez a passagem do estilo para o romantismo. Joseph Haydn foi um grande compositor do período clássico. Foi ele quem praticamente criou os gêneros utilizados até os dias de hoje na música de concerto. Foi nas mãos de Haydn que a sinfonia deixou de ser uma simples peça instrumental e passou a ser um momento principal de um programa musical. Assim como fez com a sinfonia, Haydn fez com o quarteto de cordas, transformando em sinônimo de melhor música de câmara. Wolfgang Amadeus Mozart foi também um dos principais compositores clássicos. Também compositor de óperas, Mozart se baseava em acontecimentos contemporâneos à sua época, influenciado por Gluck. No entanto, seu talento fez com que suas óperas fossem as mais executadas no século XVIII. Seu estilo mostra com clareza suas influências italianas. Mozart utilizou muito o parlando, declamando ou cantando, e sempre concentrou a ideia principal em grandes personagens.
Mozart escrevia óperas mais extensas e mais dramáticas, desenvolvidas do que as outras do seu tempo. As músicas religiosas do período clássico eram, na verdade, extrações de experiências com músicas instrumentais e operísticas. Sem muita importância, a música religiosa era apoiada na linguagem dramática e parecia ser escrita mais para salas de concerto do que para concertos religiosos ou solenidades religiosas. Em se tratando de músicas religiosas, os compositores que mais se destacaram foram Mozart e Haydn, com várias missas, oratórios, ofertórios, ladainhas, vésperas e requiems, entre outras peças curtas. Além dessas, havia oratórios e motetos, todos com coro, solista e orquestra. Um fato importante do período do classicismo foi a presença do maestro, que até então não existia. Quem exercia essa função era o Spalla, primeira cadeira dos primeiros violinos, que fazia gestos indicando o início da obra e outra vez no término da peça instrumental. Com o desenvolvimento das orquestras, os compositores começaram a explorar a mudança de andamentos em suas obras. Com isso, se tornou mais do que necessária a presença de uma pessoa para estar à frente da orquestra. Por estar em evidência e comandar a orquestra, o maestro passou a ser o responsável pela execução da orquestra. Assim, tornou-se o intérprete da música, como se fosse um pianista interpretando uma peça em seu piano, nesse caso, a orquestra. Muito obrigado, gostei muito desse período, me identifiquei bastante e aprendi muito nesse semestre. Obrigado.